Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, seu professor de física aqui do YouTube, e trago para vocês sempre os melhores assuntos e a resolução dos exercícios que caem nos principais vestibulares. E hoje nós iremos trabalhar a resolução do Enem de 2022. Peço para você que, se não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Gostou do vídeo? Deixe seu like, um comentário e compartilhe com os seus amigos. Bem, vamos comigo aqui acompanhar a leitura da questão? Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com uma velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Vem comigo para a gente resolver no quadro. Fiz um esquema para vocês entenderem legal o que o enunciado fala. Nós temos um carro de corrida qualquer que, ao fazer uma curva aqui, ele derrapou e colidiu com uma barreira. Aqui eu representei a ideia dos pneus. Para você que gosta de automobilismo ou que nunca viu, se situar no problema. É importante na física, quando tu vai fazer um exercício, monte um desenho. Se você não sabe desenhar, monta um esquema. Isso facilita a interpretação, tá? Então, aqui eu te situei no que está acontecendo. Aí ele fala o seguinte: quando nós temos os pneus, um corpo, vamos colocar aqui, ó, ele vai então se movimentar em direção aos pneus. Vai colidir, depois da colisão, ele vai retornar. No segundo caso, a gente troca o pneu por um determinado material. O objeto, o carro, né? Ele também está vindo, colide, há uma deformação, porém, aqui ele fica parado. A velocidade final dele é 0, enquanto aqui ele tem uma certa velocidade. Compreenderam o problema? E aí ele fala o seguinte: como é que fica a força média e a energia que dissipa na colisão? Para a gente entender isso, vamos precisar de dois conceitos. Primeiro, da segunda lei de Newton, já que ele trata de ideia de força. Podemos também pensar um pouco em impulso, se você preferir, mas que no final das contas recai sobre a segunda lei de Newton. E nós também trabalharemos com a ideia de colisões. Se você não lembra de leis de Newton ou não lembra de colisões, de impulso, eu vou fazer o seguinte: vou deixar um card aqui em cima e ao final do vídeo, aulas para que você possa entrar e acessar esses conteúdos para reforçar a física desta parte. Bem, como que a gente vai pensar então no problema? Primeiro vamos usar a segunda lei de Newton. Ele fala da força que a parede vai fazer aqui no objeto. Exagerei aqui o desenho. Pronto. Então, esta força que está aqui no objeto é feita pela parede. O nosso objeto, que nós vamos chamar de carro. O nosso carro bate na parede, faz uma força nela. A parede, por sua vez, devolve. Par de ação e reação nas aulas de leis de Newton. Então, é esta força média que ele quer se referir. Bem, esta força média, ela depende da velocidade com que ele se aproxima. Então, a nossa velocidade inicial, ele colide gerando esta força, por ação e reação tem a força oposta que joga ele para o outro lado com uma velocidade final. Note que nós estamos trabalhando com grandezas vetoriais. Força, aceleração. Então nós temos que pensar nos vetores. Mas vamos abrir aqui a ideia então, ó. A nossa força
resultante, que é, no caso, somente a média, resultou nessa média, ela então é igual à massa do nosso veículo vezes a aceleração. Esta aceleração a gente vai olhar como a variação do vetor velocidade num certo intervalo de tempo. É desta forma que nós iremos pensar a velocidade. Importante é que tudo, nas duas condições, elas ocorrem no mesmo intervalo de tempo. Abreviei aqui mesmo, né? Você da internet sabe, legal das abreviações. Então o intervalo de tempo não vai interferir no nosso problema. O tempo de contato da colisão ele é o mesmo. Então a gente vai olhar, o carro tem sua massa que não muda. Então a força média depende única e exclusivamente da velocidade. E no primeiro caso, vem com uma velocidade inicial, colide e volta com uma final. No segundo caso, vem com uma velocidade inicial, o caso podendo ser até a mesma, já que é para poder fazer as condições, né? Mas ele sai com velocidade final. Então a variação da velocidade definirá a intensidade dessa força. A colisão define as energias. Mas vamos falar da colisão já já. Vamos primeiro pensar na força média. O que a gente tem aqui na ideia de força média? Olhar como é que fica a variação do vetor velocidade. Então a gente vai olhar ele no primeiro caso e no segundo caso. Como a gente está trabalhando com vetor, é muito importante que você saiba que os vetores eles precisam ter uma orientação. A gente tem que definir para que lado que é o positivo, para que lado é o negativo, né? O vetor oposto, o vetor normal que a gente está trabalhando, então tudo isso é necessário. Geralmente a gente usa o eixo coordenado, x, y, z, versores, IJK. Se você não lembra desse assunto, fique tranquilo, tem aula de vetores também em nosso canal aí, coloco para vocês. A ideia é o seguinte, como o início do movimento está aqui, eu defino a posição vetor, o vetor velocidade positivo para esse lado. Então está definido para o nosso sistema, a favor da velocidade inicial, de onde começa o movimento positivo. Quando ele colide, o que acontece com o vetor velocidade final? Ele vai oposto, ou seja, ele se torna negativo. Tranquilos isso? Então o que a gente vai ter? A variação de velocidade, ΔV, é pegar o V final e subtrair do V inicial. Tranquilos isso? Como esse cara aqui é negativo, esse valor vai dar algo muito grande. Como assim, professor? Presta atenção, eu vou pegar ele está apontando para cá. Esse é o VF. Vou ter que subtrair o meu VI, né? Então, o que eu vou fazer? O meu VI está para o lado de cá, grandão. Só que eu não estou subtraindo, ele não é negativo, então eu inverto o sentido dele, ó. Porque ele está do lado oposto. Invertendo o sentido dele, VF e o VI. E esse VF como negativo. Entenderam a ideia? Então o fato dele estar para o lado de lá, mas ele ser negativo, estar oposto, na soma vetorial, ele inverte o sentido. E isso daqui é o nosso ΔV, o vetor velocidade. Professor, não entendi nada. Explica de novo. Geralmente, quando a gente não entende o conceito físico, está faltando um pouco da base, a gente precisa estudar vetor. Mas, em algumas situações, valores numéricos nos ajudam bastante. Se ele tivesse vindo aqui, sei lá, com 20 metros por segundo de velocidade, colidisse e fosse para 10 metros por segundo, como que ficaria a nossa continha? Velocidade final tem que ser negativa. Então, ela seria menos 10, que subtrai o início, menos 20. Entenderam a ideia? E isso daqui daria menos 30. Não importa a questão de sinal, né? Porque a gente teria que inverter os eixos. Mas só para você entender que os dois vetores serão somados.
Enquanto para o lado de cá, a nossa velocidade inicial que está aqui, não tem um retorno de uma velocidade final. Não existe uma velocidade final. Ou seja, a velocidade final é zero. É simplesmente a variação da velocidade é a própria velocidade inicial. Então, se ele tivesse vindo com 20 metros por segundo, o nosso vetor seria 20 metros por segundo. Aqui, metros por segundo. Ou seja, quem é maior? O primeiro caso. Por que eu fiz desse jeito? Porque geralmente a gente tem aquele hábito de pensar, pô, ele tem uma velocidade, o fim vai subtrair o início, eu desconto. E aí leva à indução do erro. Foi isso que muitos alunos fizeram. O professor, ele tinha uma velocidade fim de início, no outro ele não teve. Então aqui é menor porque eu subtraio. Mas aí que entra, não é uma subtração de escalar, é uma subtração de vetor. E de vetor você precisa entender a orientação. Fica tranquilo, se você tem dificuldade com vetores, eu vou gravar uma aula passo a passo, a mais detalhada de todas. Se você chegou até aqui e assistiu o vídeo, escreve aí, como se fosse uma senha de que você assistiu. Eu quero, beleza? Que aí eu vou gravar essa aula detalhada, passo a passo, para você aprender definitivamente tudo sobre vetores. E aí depois você estuda os conteúdos teóricos. Combinado? Então não esquece, inscreva aí, eu quero ao final do vídeo. Bem, tá aí. Então o que a gente viu? Que no primeiro caso, a variação da velocidade é alta. Então a força média é maior. Fechou? Tranquilos? Entendemos isso? No segundo caso, ela passa a ser menor. Então aqui a força média é maior. Aqui a força média ela é menor. Beleza, criançada? Fechou, gurizada? Tamo junto. Agora a gente precisa entender a colisão. Colidiu. Então o que a gente vai ter que pensar no caso de energia? Simples. Ele vem com energia cinética. Colide e volta com um pouco de energia cinética. Ele vem com energia cinética. Colide, acabou a energia cinética. Então, vamos pensar em dissipação de energia? Colidiu, voltou. Tinha 20, voltou com 10. Vai ser uma colisão elástica? Não, né? Porque a energia se conserva, a velocidade teria que ser a mesma. Então, a gente só pode estar nos casos inelásticos. Como ele tem parte da energia restituída, a energia ela se dissipou. Em termos aqui, uma parte desses 10 metros por segundo gerou uma energia dissipada. Então aqui estaríamos no parcialmente elástico. Como aqui toda a energia se perdeu, você não tem mais energia cinética no fim, então aqui aconteceu a máxima dissipação de energia do sistema. Portanto, fazendo simplesmente essa análise, isso aqui é uma colisão inelástica e essa parcialmente inelástica. Esta, a energia dissipada é menor, enquanto a energia dissipada aqui é maior, porque a dissipação ela é máxima. Tendo visto tudo isso, vamos ver qual é a alternativa que nos diz isso? Vamos lá, ó. Letra A. A força é maior na colisão da barreira de pneus. Vem comigo. Na barreira de pneus, a força ela é maior. Por enquanto está certo. Volta lá. E a energia dissipada é maior na colisão de barreira de blocos. Volta aqui. No nosso material desses blocos, a energia ela é maior. Pronto. Já encontramos a resposta do nosso problema. Letra A. E aí, gostou? Entendeu? Aprendeu? Então, se você gostou do meu trabalho, peço para que se inscreva no nosso canal, porque todo dia eu estou postando resolução de exercícios para você. Você quer bastante videoaula teórica para aprofundar ou para aprender física do zero? É no meu canal que você encontra. Eu tenho diversas playlists que vai ajudar você do zero a construir conhecimento ou você que já está bem a elevar o seu nível. Eu garanto
que aqui você conseguirá aprender física e sua aprovação é garantida. Bem, não deixa de dar aquele like legal, fazer um comentário, porque fortalece demais o nosso canal. Eu fico por aqui e te aguardo em nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.